Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Agora Cast, o podcast que você vai ouvir falar sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre estratégias. E nesse episódio aqui nós temos mais uma convidada, né, a primeira mulher que nós estamos aqui no nosso podcast, a Raquel, onde ela tem 25 anos de experiência, é muito tempo, 25 anos de experiência em consórcio. Ela é proprietária do stand do consórcio lá no Shopping Parangaba, aqui em Fortaleza, e ela é especialista em contemplação de consórcio e vendas estruturadas. Seja muito bem-vinda, Raquel, aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Thiago, por essa oportunidade de a gente conversar um pouco sobre estratégia de venda, sobre consórcio, que é um produto que eu realmente conheço, trabalho e gosto de trabalhar com esse produto, né? Não é à toa que eu estou 25 anos no mercado, né? Já agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você. 25 anos é muito tempo. Raquel, aqui é o nosso bate-papo, ao vivo mesmo, normal. Nós temos aqui o nosso acordador para a gente tomar. Quero que você fique bem relaxado, bem tranquilo, porque eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Esse aqui é o momento do pessoal te conhecer, tá? Certo. O povo quer te conhecer, quer saber quem é a Raquel, quer saber o que a Central Consórcio faz, as possibilidades. A primeira pergunta que eu quero fazer, como aqui é um podcast que a gente vai falar sobre marketing e sobre empreendedorismo, eu quero que seja um podcast que a gente faça até algumas dicas práticas, né, para quem está assistindo a gente. Então, quem é que está assistindo a gente? Pessoas que querem comprar consórcio e pessoas que querem trabalhar com marketing, tá? Perfeito. Então, esse tipo de público. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é uma pergunta mais pessoal, sua. Por que você decidiu trabalhar de consórcio? Pode falar Bem bem abertamente, abertamente, bem à vontade. Thiago, a gente falar de 25 anos atrás é falar de muita história, né? Passada. Quem me conhece de muito tempo atrás sabe que eu não tive uma estrutura familiar muito boa, né, de questão de colégio, apoio, isso tudo. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, desde os meus 13 anos de idade. Só que uma coisa que eu sempre entendi desde cedo, que eu nunca queria trabalhar da maneira que eu trabalhava. Eu queria ganhar muito dinheiro. E eu era uma das pessoas que gostava de olhar classificado. Há 25 anos atrás existiam os classificados, né? Aquela lista. Aquela lista. Então eu gostava de olhar classificado, uma paixão que eu tinha por classificado, e eu sempre olhava as páginas de emprego, apesar de ser muito nova, né? E eu olhava aquilo ali, eu sempre via a parte de vendedores como uma coisa muito interessante. Eu sabia que aquilo ali ia me dar dinheiro onde eu não alcançava onde eu estava trabalhando, né? E acabou que a minha primeira oportunidade na área de vendas foi através do consórcio. E foi de uma maneira muito engraçada que quando o consórcio veio para mim, que eu vi o anúncio lá, consórcio Ford, prisão de vendedores, alguma coisa desse tipo, eu lembro até onde eu estava nesse momento. E eu disse, é isso aqui que eu vou querer para minha vida. Eu não sabia nem o que era consórcio na minha vida, não tinha noção do que era, mas eu sabia que Ford era carro. Hum. Então, me levava a um lugar que se era vender carro, eu ia ganhar dinheiro, e era ali que eu queria estar. E passei por todo esse processo, fui atrás, mandei meu currículo, que nem existia, era um papel com meu nome, alguma coisa assim. Hum. É, mas eu fui lá desafiar a pessoa que estava lá entrevistando, e disse, me dê uma oportunidade que eu quero, né? Eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, eu tenho determinação. E provei para essa pessoa realmente que eu queria trabalhar. Então, de todo o processo seletivo que teve, eu fui chamada, participei dentro da empresa, passei. A gente era um stand de vendas que estava lá, né, na Bezerra de Menezes, era um shopping novo, né, esse mall que tem agora, que Sim. é mercantil e shoppingzinho. A gente colocou um stand lá. Eu fui dar aos únicos vendedores de todo o processo seletivo que continuou juntamente com essa empresa. E eu sempre falo dessa história com muito orgulho, Hum. porque na época eu tinha minha filha, tinha acabado de nascer, então era muito difícil para quem é uma mãe, né, tá com um filho pequeno e querer ir para o mercado de trabalho e conseguir. Eu falo que eu consegui muito, sabe? Eu não me arrependo em nenhum momento dessa, como é que eu posso dizer, dessa decisão que eu tomei, tá? Então o consórcio iniciou de uma maneira que muito importante para na minha vida e realmente eu ganhei muito dinheiro, apesar de ter sido Hum. muito nova, né? Eu nem lembro a idade, acho que eu tinha 21 anos de idade na época, quando eu comecei. Então, assim, me deu uma oportunidade que me fez criar uma situação de ver meu futuro, né? E até vejo hoje alguns vendedores que entram para o mercado que eles não vê essa visão que eu tenho. Que dá Talvez para. são imediatistas. Porque as pessoas entram para o mercado de trabalho hoje já querendo saber quanto é que vai ganhar. Vou ganhar quanto? Mas aí eu sempre falo na entrevista, quando a gente vai trabalhar com entrevista, que só depende de você. O céu é o limite. O céu é o limite,
né? Então, assim, a gente que trabalha com vendas, eu acho que é muito gratificante. A gente tem que entender que a gente a gente que faz o nosso salário, a gente que faz acontecer, né? Você falou uma coisa importante que eu até estava comentando esses dias com o meu filho, o Davi. Você conheceu o Davi, né? Conheci. Conheceu? Conheci. Não, conheci a tua menina, A Júlia. a Júlia. Vai conhecer o Davi. O Davi ele é maior do que eu. Pra tu ter ideia, tem 16 anos, mas maior do que eu. E aí eu tava conversando com ele e eu falei justamente isso. Cara, se você entrega só aquilo que te pedem, você não vai ter resultado. Independente se você for funcionário ou se você for empreendedor. Se você for um funcionário e fizer só aquilo que te pede, você tá lascado. Se você for empreendedor e fizer só aquilo que te pagam, você não vai conseguir crescer. Não consegue. Então você tem que entregar muito mais do que aquilo. Então, existe até não é nem um ditado, mas é uma historiazinha que eu acho bacana falar aqui, porque eu acredito que isso até vai dar um bom corte, né? A gente tá falando aqui para fazer cortes, então, imagina a pior prisão do mundo, se não me engano, a Alcatraz, coisa assim, a prisão que é muito conhecida. Imagina que você tá lá preso, e aí você tá doido pra sair daquela prisão. Aí existe um negócio, ó, o cara diz, ó, das 7 da manhã às 6 da noite, você está aqui na cadeia e você vai ter que trabalhar na cadeia para poder ter o seu sustento. Das 7 da manhã às 6 da noite. Das 6 da noite até às 6 da manhã do outro dia, você está livre na sua cela e aqui tá as ferramentas, as madeirinhas, os martelos, você pode construir o seu barquinho se quiser tentar fugir. Só depende de você. Só depende de você. Ou seja, fazendo a correlação, como é que funciona isso? Das 7 às 6 das 7 da manhã às 6 da noite, é o teu trabalho que tu tá te sustentando hoje. O depois disso, final de semana, feriado e de 6 da noite até 7 da manhã, é o teu sonho. É o teu mudar de padrão de vida. Depende só de você. Depende só de você. Então, é isso que você falou, né? É porque assim, ó, a gente muitas vezes está muito limitado a até mesmo com quem a gente se relaciona, né? Em termos de amizade, até mesmo familiares, né? Quantas vezes nesse percurso de 25 anos eu não escutei de pessoas próximas a mim que eu tinha que sair do consórcio, que o consórcio não tinha futuro, né? Que eu tinha que arranjar um emprego de atendente para ter um salário mínimo. Isso me doía, me dava um negócio que isso eu não vou trabalhar para ganhar salário mínimo jamais, né? Já tinha essa visão, não quero salário mínimo, eu quero ganhar dinheiro, né? Não é à toa que, através do consórcio, com todas as limitações que eu poderia ter, né, de estrutura familiar que eu não tinha, eu consegui comprar minha casa, comprar meu carro, comprar minha moto, né, viagens. E eu sempre falo para os meus vendedores que, gente, a gente tem que trabalhar com vendas, a gente não tem que se preocupar com a meta da empresa. Eu falo isso sempre. A gente tem que se preocupar com a sua meta pessoal. Qual a tua meta pessoal hoje para a vida? O que é que você quer conquistar, né? Você quer conquistar o teu carro que tu não tem ainda? Ou quer trocar para um carro melhor? Tu quer comprar a tua casa própria? Tu quer morar de aluguel a vida toda? Qual é o teu sonho? Porque se você, como vendedor, tiver esses sonhos de metas, né, Você de vai vida, batalhar. automaticamente, eu, como tua gerente, como tua gestora, eu não estou preocupado com você dentro da loja. Eu não tenho que me preocupar com você. Porque você vai bater sua meta pessoal. É a Né? fome É própria, a né? fome de vencer, a fome de querer crescer, né? Tua meta pessoal é levar tua esposa para um restaurante bom, poder pagar aquilo ali para tua esposa, propiciar coisas boas para os teus filhos. Ah, mas é porque eu não posso levar meu filho para lugar tal. Mas tu não pode por quê? Se o limite é o céu. Entendeu? Eu tenho algo polêmico pra gente falar aqui. Na minha opinião, trabalhar com pessoas que são casadas e têm filhos é melhor. Na minha opinião, o cara que. O homem, né? A mulher também, mas o homem que tem uma esposa e tem filhos para sustentar, ele dá muito mais o sangue para trabalhar. Porque ele tem responsabilidade para fazer. A mulher também, principalmente a mulher Ah, solo. e é isso que eu dizer, quando eu digo o homem, eu digo quem produz dinheiro. Então Geralmente quem a produz, mulher né? é do mesmo jeito. A mulher que Produz. produz, como você é uma, você com certeza trabalhou doente, trabalhou na chuva, trabalhou não sei o quê e foi fazer. Porque aquele que tem necessidade em casa de suprir, não tem Não tem limite. desculpa. Não tem É, desculpa. às vezes a gente escuta de vendedor que a gente. É tão engraçado, assim, não vou hoje porque eu estou com dor de cabeça. Ok, não precisa. Nós trabalhamos com vendas, o cara pode trabalhar de onde ele quiser, só querer trabalhar. Ok. Aí quando é à noite,
já está preparado para ir para outro lugar porque ficou bom, dá dor de cabeça, Já melhorou. já melhorou, né? E a gente que é gestor, a gente percebe muito isso, né? Quando a pessoa, ela está se enganando, ela não está nos enganando, ela está se enganando. Porque se a partir do momento que eu trabalho com vendas, eu sou o principal produtor, não é a empresa. A empresa é só um abismo, é uma fonte, na verdade, não é nem abismo, é uma fonte que liga a administradora, o cliente, para o vendedor, justamente para a gente poder pagar, né? E justamente existe o seguinte, que é o que eu sempre foi o meu caso, eu acho, né, também. E eu vejo outras pessoas que têm sucesso dessa forma. São as pessoas que, mesmo estando trabalhando em uma empresa, elas são empreendedoras. Sim, Se eu sou o teu colaborador lá na tua empresa, mas lá eu vou me encarar como um empreendedor. Então eu vou tratar aquilo ali como fosse o meu negócio. E eu vou trabalhar e vou produzir, porque principalmente se cada vez que eu produzir eu ganho mais, aí eu vou dar o meu máximo para produzir. É isso que eu acho que quem é pai de família faz isso, entendeu? às vezes lá na empresa, quando a gente via, o vendedor, já bati minha meta, vou dar uma parada. Às vezes está na metade do período e tal. Eu disse, cara, aproveita esse período que tu já está batendo tua meta, bate o restante. Faz Vai mais. guardar pro próximo mês? Não Faz igual a existe. outra, duplica a meta. A Duplica a meta, meta. A meta não tem bater a meta, limite. faz 2 vezes a Vai meta. fazer mais. E se no próximo mês não for tão bom? Vai parar de trabalhar porque já bateu a meta? Tem sempre que deixar a gordurinha. A Ó, gordurinha. e a gente falou assim, aqui, o início, né, foi para falar por que que você trabalhou com consórcio. E aí começamos a falar sobre vendedor. Então, a próxima pergunta é, o que é preciso para ser um bom vendedor de consórcio? Eu acho que o principal ponto é determinação. Determinação, foco, fome de crescer, de ganhar dinheiro. O cara que você olha para ele, você não vê cifras no olho dele, ele não é um bom vendedor. Mas eu quero mais específico ainda. Vamos. Porque assim, ó, técnica de venda, vendedor, é uma coisa. Mas, por que eu tô dizendo assim? A Raquel, ela é minha cliente na nossa agência de marketing também, certo? A gente faz o tráfego pago. E eu percebo, eu comecei, como a gente está trabalhando muito com esse ramo de consórcio, a gente começa a entender mais ainda esse ramo. As pessoas, né? E aí eu vejo que o consórcio ele é uma forma de diferente um pouco de venda, concorda? Tem uma Sim, especificidade. Eu vejo pessoas dizendo assim, para você ser um bom vendedor de consórcio, você vai demorar uns 6 meses, um ano, tal, algum tempo para demorar. Mas por quê? Porque existe algumas especificidades, né, no consórcio? sim. É porque assim, o consórcio ele trabalha com vários produtos. Hoje a gente tem como produto o consórcio de carro, né? Tem um consórcio de moto, consórcio de imóveis e tem o consórcio de hoje de serviço que abrange mais outras coisas, estética, viagem e tudo mais. Nem todo vendedor de consórcio ele consegue se adaptar a todos os produtos que o consórcio tem como produto, né? Por exemplo, o consórcio de imóvel, ele é um produto muito amplo, apesar do nome ser só imóveis, né? Uhum. Ele pode construir, pode reformar, ele pode fazer alavancagem patrimonial através do consórcio, que hoje é o que está o boom do mercado de consórcio de imobiliário, né? Ele pode, hoje tem a questão hoje do consórcio que o cliente ele pode comprar o próprio imóvel para poder fazer alavancar um dinheiro, né? Hoje já tem administradores que fazem isso. Então, assim, para eu trabalhar com esse segmento de consórcio de imóvel, que aparenta ser só comprar imóvel pronto, que não é, eu tenho que estudar muito. O vendedor que não se prepara, que não estuda, ele não está pronto para o mercado hoje. E hoje o mercado de consórcio e imobiliário, ele cresceu de uma forma tão grande, tão surpreendente, que só fica os melhores. Só trabalha os melhores. E aí, por exemplo, eu Porque quero... hoje o vendedor, só para concluir, Hum. hoje o vendedor de consórcio, ele não é mais vendedor de tabela. Entendi. Não é só pegar uma tabela de valores É, e dizer. hoje, por exemplo, o cliente ele chega do lead para a gente, bonitinho lá, com todas as informações, que era um consórcio de imóveis, por exemplo. E você lê o que está lá as informações, mas aí quando você entra em contato com o cliente, não, me manda os valores. Ok. Que valores você quer? De quê? Sobre o quê? Qual o valor do crédito? Se o vendedor for só um vendedor de tabela, ele vai pegar a tabelazinha, vai mandar um print e vai mandar para o cliente. Aí o cliente vai olhar um monte de tabela lá, de valores de crédito, parcela e tal, prazos diferenciados, e ele não vai entender nada do que está lá. A Uhum. gente tem que ser especialista no produto que a gente vende. E como é que eu me torno especialista? Estudando, me preparando. Eu tenho que entender o que é que o meu cliente quer. A partir do momento que se eu não entender o que é que o meu cliente quer, eu não vou passar uma boa informação. Então, o vendedor ele tem que estar toda hora se preparando para esse mercado que toda hora muda. Mas aí, então, vamos lá. Vamos supor que eu decidi agora, eu quero ser um vendedor de consórcio. Vou lá na Raquel, lá na Central Consórcio, lá no stand da Parangaba. Eu vou lá,
Já Eu foi, quero... viu, gente lá pedindo vaga? Pronto, então é isso. Se a pessoa chega lá e para trabalhar com você, tem um treinamento, você ensina a pessoa como é Sim. que funciona? Na verdade, a gente tem um treinamento direcionado comigo, um treinamento comigo, que é mais questão de venda, atendimento ao cliente, essa parte toda, cálculos de parcela, como é que funciona. A gente tem uma monitoria, que é uma empresa que faz esse trabalho para a gente também, que a gente paga, uma empresa especializada. A gente tem um treinamento através das administradoras, que a gente solicita que a administradora venha, até para ter mais esse vínculo entre a administradora que está atendendo e nós, a empresa, né? Então, toda essa parte de suporte, a gente dá sim para cada vendedor. Então, o cara mesmo sabendo de nada, ele vai Sim, chegar lá e vai aprender. na verdade, Thiago, às vezes eu prefiro contratar, isso foi uma coisa que eu tenho desde a época que eu trabalhei em administradora. Eu prefiro contratar vendedores que não tenha nunca se vinculado ao consórcio, porque não vem com vícios, do que contratar pessoas que já têm um pouco mais de mercado. Porque o consórcio, ele é um produto muito bom, como eu já falei, para o cliente. Mas a gente tem que ter muito cuidado com quem está trabalhando no mercado. Você sabe que você trabalha com outras empresas também, já escuta isso, eu tenho certeza, que tem muita gente trabalhando errado. Sim. E a gente não tem interesse em trabalhar com vendedores que trabalham. Eu não quero vendedores que batam meta de forma errada. Eu quero vendedores Entendi. que trabalhem da maneira correta, como realmente funciona o consórcio. Então, assim, quando a gente contrata pessoas que não têm experiência em consórcio, mas que têm vontade de vencer, é o melhor vendedor que você consegue trazer para o teu escritório. Porque você vai ensinar como é que você quer, você vai dizer como é que funciona realmente o consórcio, o cara vai aprender e automaticamente ele vai dar o resultado que a gente precisa. Você vai adaptar, né? Adaptar ao como a empresa funciona. Tá. Então agora vamos falar, vamos aprofundar um pouco mais do consórcio. Você já falou aí algumas funções. Deixa eu perguntar. Quais são as principais funcionalidades do consórcio? Tem várias. Eu posso colocar aqui uma das maiores funcionalidades do consórcio seria a questão do aquisição de bens, né? Quando a gente fala bens, são muitas coisas, né? Como eu falei um pouco tempo atrás, né? A alavancagem patrimonial, que hoje é o boom do mercado de consórcio. Eu posso fazer a alavancagem patrimonial através do consórcio imobiliário. O cliente, ele contrata aqui um crédito de 1 milhão, 2 milhões, né? E consegue pagar hoje através da minha parcela, uma parcela irrisória, digamos assim, onde ele, mesmo ele pagando em 1 ano ou 2 anos a parcela, o valor investido é muito pequeno, e sendo contemplado, e geralmente quando a gente faz a alavancagem patrimonial, a gente coloca para o cliente ser contemplado apenas com o lance da carta, que tem condições de ser contemplado, né? E quando o cliente ele é contemplado, ele tem várias funções. Eu posso vender a carta contemplada, eu posso realmente comprar o produto e comprar o imóvel, no caso, e colocar para aluguel. Automaticamente, essas parcelas que eu estava pagando, elas vão deixar de ser ônus, né? E vai ser Uhum. bônus, porque o cliente que vai pagar essas parcelas para mim, né? Então, tem várias funções que a gente pode fazer no consórcio. Eu posso adquirir um bem, no caso de carros, eu posso trabalhar com frotas de carros para clientes grandes PJs, locadoras, empresas que trabalham também com transportadoras. Então, assim, o vendedor que tiver uma visão de onde trabalhar, mercado não falta e nem cliente falta no mercado, né? Tem um segmento hoje de beleza, onde eu posso trabalhar com a estética do cliente. Hoje, o que a mulher quer hoje é ficar É. bonita, né? Uhum. Então, tem a questão da estética, você pode fazer parceria com grandes cirurgiões, né? Pra... Tanto para o rosto como para o corpo, né? Você pode fazer viagem, pode fazer festa de 15 anos para os seus filhos. Você pode se programar Tudo hoje isso para o com consórcio, tudo através do consórcio. Raquel, então vamos se aprofundar um pouco mais nessa parte de alavancagem patrimonial usando o consórcio. Vamos começar porque, pelo que eu percebi, existe várias formas da pessoa fazer alavancagem patrimonial usando o consórcio. Exato. Vamos destrinchar primeiro a parte de alavancagem através de frotas, de carros. Como é que funciona do zero? Qual seria a estratégia? Tiago, a gente poderia usar a estratégia com o cliente na questão de o cliente fazer várias cartas. A gente tem hoje, para tu ter ideia, grupos de prêmios, que a gente chama, onde a taxa de administração total, no prazo máximo aqui de 80 parcelas, taxa de administração entre 10% a 13%. A gente vai fazer um comparativo com o mercado de financiamento de veículos, é uma taxa praticamente irrisória, vai ficar 0,22, 0,23 ao mês, aproximadamente isso, certo? É uma taxa muito baixa, fazendo comparativo com o mercado financeiro sobre financiamento, né? A gente pode usar várias estratégias para o cliente de frota de veículos. A gente pode usar a estratégia de pegar um grupo pequeno, com prazos menores, para o cliente que quer o imediatismo,
prazo pequeno, em 36, 24 meses, pegando a mesma taxa de administração, entre 10%. Eu tenho taxa, para tu ter ideia, de 9%, dependendo do cliente, do prazo que a gente vai fazer. Então, a gente pode pegar um plano em 24, no máximo em 36 meses, onde a gente consegue ver que o grupo está em fase de encerramento praticamente, e também que esse grupo ele está com lances muito baixos. Né? A gente consegue colocar uma situação do cliente contemplar, nesses perfis de grupo em 24 e 36 meses, contemplar no máximo aqui em 2 meses. Isso eu estou colocando aqui um prazo máximo. Você sabe que eu já tive clientes que eu contemplei em 10 dias, 15 dias, com a estratégia certa. Inclusive a Amanda, que a gente fez um vídeo, a Amanda foi contemplada em 15 dias. Né? Sim. Estratégia certa. Ela buscou o financiamento em 48 meses, viu que a parcela ia ficar muito alta e procurou a gente através do consórcio, porque o esposo dela já era cliente nosso do consórcio, e viu que, mesmo ela fazendo um prazo menor, que era 24 meses, dando lance, e a parcela ia ficar muito menor do que em 48 meses no financiamento. Então, assim, e foi contemplada rápida. Então, a gente consegue fazer a estratégia certa para o cliente que quer o imediatismo, contemplar rápido, como a gente também pode fazer a estratégia do cliente que quer fazer o consórcio, uma programação de aquisição de bens, fazendo no plano em 80 meses ou em 100 meses, com parcelas reduzidas em 50%, onde que a parcela vai ficar mais em conta do que o normal, fazendo com que ele consiga fazer a programação de compra. Ele pode todo mês ofertar um lance aqui de 25%, que tem probabilidade de contemplar. Aí ele tem a opção de pagar ou não do bolso. Pagando, ele vai receber 100% do crédito contratado. Se não pagar, vai receber a diferença, que seria, no caso, 75%. Consegue contemplar com taxas muito baixas, através do consórcio, e conseguir adquirir o bem sem pagar tantos juros com o financiamento que tem no mercado, né? Vamos lá, eu vou tentar exemplificar aqui. Você me Tá. disse se eu estou pensando certo. Certo. Nós estamos falando sobre a alavancagem patrimonial através de frota de carro. Certo. Então vamos supor, eu quero começar a fazer isso. Aí eu compro um carro, eu compro esse carro à vista, esse carro tá pago, tá quitado. Comprei esse carro. Aí eu faço um consórcio. Certo. Vamos supor que eu comprei esse carro de 50 mil reais. Aí eu faço um consórcio, uso a estratégia que você falou, pagando meia parcela, lance embutido, alguma coisa e tal. Contemplei esse consórcio. Aí eu compro esse carro de mim que eu digo assim, por exemplo, esse carro eu comprei, mas eu posso falar isso? Eu comprei esse carro, boto uma minha esposa, por exemplo. Pode. Você pode comprar Aí, o bem no nome da sua esposa sem problema nenhum. o nome de alguém. De terceiro. Aí eu fiz o consórcio, compro esse carro de mim. O dinheiro volta para mim, praticamente. Na verdade, como o consórcio está no teu nome, automaticamente, se você está comprando um carro de terceiro ou da sua esposa, o dinheiro automaticamente já vai para você. Pronto. E aí eu comprei esse carro. Recebi os 50 mil do consórcio que eu fiz. E eu tô com esse carro. Agora esse carro tá alienado. Sim. Só que eu tô com 50 mil na mão. Sim. Aí eu compro outro carro. Só que eu comprei esse carro à vista. E ele fica quitado. Aí eu faço outro consórcio para contemplar e comprar ele de novo. Tiago, pode ser feito dessa forma, mas a gente poderia fazer de repente, porque você está toda hora investindo um dinheiro alto para comprar o carro à Para vista. contemplar. Para comprar o carro Sim, à não. vista. Não. O investimento foi inicial, o primeiro. O primeiro. Que eu tinha o primeiro carro lá quitado. Porque o meu pensamento é, se eu fizer isso com esse carro que eu tenho quitado, aí eu faço um consórcio, compro ele, compro outro carro. Esse primeiro carro fica alienado, mas o segundo tá pago. Aí eu faço outro consórcio, pago esse, compro outro. Daqui a pouco eu tenho 10 carros, a gente sendo poderia que eu fazer usei só várias um. Você pode, de repente, fazer o que você está falando aí. Você já tem um carro hoje que está Aham. quitado, concorda? Certo, Você pode fazer o consórcio, ok? E contemplar esse carro através do consórcio, ok? Automaticamente, quando você contemplar, o dinheiro vai ser depositado na conta da pessoa que está o carro, né? Sim. Que estava quitado lá o carro, a pessoa vai entregar o dinheiro automaticamente para você, que o dinheiro, no caso, era seu, né? O que acontece? Quando você pegar esse dinheiro novamente, ok? No lugar de você fazer um consórcio e tentar tudo de novo, você poderia fazer 2 cartas, né? Porque, na verdade, aqui, vamos botar aqui, Raquel, eu quero comprar mais outro carro de 50 mil. Não, você faz 2 cartas para tirar os 100 mil, porque 50 mil você já tem, concorda? Aham. Então, você vai fazer uma carta de 100, ok? Entendi. Automaticamente, você vai dar o lance nas 2 cartas, né? 50-50, aí daria 25 para uma carta e 25 para outra, né? Automaticamente, você só tem um bem, você vai ter 2. Entendi. Já seria uma alavancagem patrimonial. Você pegou um crédito que você já tinha visto, os 50 mil, no caso de você comprar à vista, você compra logo 2 carros. Automaticamente, se teu plano seria para colocar para aluguel,
aqui você não vai ter mais a dívida, que você já vai botar para alguém pagar. Ou então Entendi. você vai colocar na tua empresa para ser trabalho, automaticamente vai render. Então, esse tipo de cliente que quer fazer essa alavancagem, Dá certo. ele chega através do tráfego pago? Chega. Chega muito cliente. Tanto cliente de transportadora, cliente que está querendo começar uma frota nova. Às vezes cliente que trabalha hoje com internet, que quer fazer uma alavancagem patrimonial para colocar os carros para rodar, que vai ser carros que vão ser colocados para trabalhar. Eles fazem sim um consórcio através do tráfego pago, entra em contato com a gente. Entre em contato, querendo essa mentoria ali de como fazer isso, né? Sim. E o tráfego pago é a gente que realiza, né? Graças a Deus, a gente faz o tráfego pago da Raquel já tá com mais de ano. 2 anos. 2 anos, ó. 2 anos que a gente faz o tráfego pago dela. Não só o tráfego pago, a gente ajuda na produção de conteúdo, nas copies que ela vai realizar, enfim. A gente tá numa parceria muito boa e se você também quer trabalhar o tráfego pago do seu negócio, você tem loja, o que você tiver, a gente tá aqui para trabalhar também. Mas, Raquel, a gente falou sobre... Só fazer um corte aqui. Opa. São 2 anos de... Não é só de trabalho, são 2 anos de parceria. Né? Eu não tenho o Thiago como uma pessoa de relação de trabalho, já tenho como relação de amigo. Você sabe que eu sempre falo isso pra você, que você é meu amigo, né? Chora. Não, você sabe que eu sempre falo isso por telefone pra Sim. você, que eu tenho relação de você como amizade, tanto que quando a gente conversa, às vezes até os meus planejamentos de trabalho, que eu tô começando um projeto novo, Sim, sim. não tem nada a ver com você, mas a pessoa que eu consigo confiar é você. Thiago, eu tô precisando disso, tô pensando em fazer isso e aquilo, e você, não, Isso. Raquel, vai, não vai não dá certo. Assim. Então, assim, além de relação de trabalho que a gente tem, que é muito boa, né? Falo isso pra você 1000 vezes. Eu confio em você, confio no seu trabalho. Já entrou algumas pessoas de marketing por aí, e eu disse, sai todo mundo, só não sai o Thiago. E eu fico muito lisonjeado com isso, agradeço demais. E é totalmente recíproco, você sabe disso, né? Eu fico muito feliz pela nossa parceria. E é como eu digo, o cliente começou como cliente, mas depois virou amigo. Então nós somos Verdade. parceiros e amigos. Quando eu falo parceiro, é como você falou aí. Você quer fazer um novo negócio, Thiago, o que você acha disso? Aí a gente vai conversando sobre negócio mesmo, sobre vida. E eu fico muito feliz. Obrigado por tudo isso mesmo. Vamos agora se aprofundar porque eu acho que o carro é mais tranquilo de se fazer. Porque o carro ele é mais rotativo, Thiago. É mais rápido. É mais rápido. Mais rápido não, é mais rotativo, como você diz, né? É mais rotativo. É mais volume, digamos assim. Porque o carro eu consigo fazer o processo bem mais rápido. Porque o cliente que vai fazer o consórcio de veículos, ele é um cliente muito imediatista, né? Ele quer fazer o consórcio e já quer contemplar. Lógico que a gente tem um cliente que vai fazer a programação e tudo mais, que é bem interessante também para a gente, né? Não é tão trabalhoso, porque imagina, um cliente que quer fazer o consórcio para contemplar de imediato, como eu sempre falo, eu não vou vender tabela, eu vou vender estratégia certa para o cliente. Então, eu vou procurar grupo por grupo, ver se o perfil do cliente se encaixa nos grupos que eu tenho, é uma coisa mais trabalhada. Tá? Então, assim, quando a gente pega cliente de carro, é um cliente que ele quer realmente receber o bem de imediato. De imediato. Né? Então, a gente tem que ter toda a estratégia de entendimento do grupo. Aí vai aquela historinha que tu me perguntou sobre o vendedor. O vendedor tem que entender sobre grupo. Ele não pode apenas saber, o consórcio, o cliente quer uma carta de 50 mil, quanto é que fica 50 mil? Está aqui, R$700. Ele tem que entender como é que funciona a questão do cliente, o que é que ele quer, se o cliente quer contemplar, se não quer contemplar. E às vezes, Thiago, o cliente ele quer contemplar e a gente quer contemplar o cliente, mas o cliente às vezes não se encaixa no perfil de uma contemplação imediata. Sim. E a gente, como consultor, vendedor, a gente tem que ter a responsabilidade sobre isso, no sentido de, beleza, você quer contemplar, mas infelizmente a gente tem que ser a pessoa chata. Com essas condições. A gente tem que ser, às vezes, a pessoa chata que passa a informação para o cliente, que dizer assim, que está sonhando em comprar um carro ou um imóvel. Infelizmente, em cima do que você está projetando, a gente não consegue fazer. Que é o que não acontece no mercado. Porque a galera vai mentir. Porque as pessoas elas têm interesse em vender. E a gente tem interesse em vender e fazer a consultoria. Em resolver o que o cliente quer, né? E tu acredita que a maioria dos clientes que eu dou, não. Eu tipo, como é que a gente... demite o cliente, né? Eu falo pro cliente que eu não vou colocar ele na minha carteira, que eu não vou vender para ele, porque ele não se encaixa no nosso perfil de contemplação imediata. O cliente, ele agradece pra gente falar a verdade. Aí eu coloco a outra estratégia, se realmente ele quiser, planejamento futuro, uma questão de uma contemplação. Às vezes o cliente faz, às vezes não faz. Ok. Tu me acredita que o cliente, ele depois de 5, 6 meses, às vezes até um ano depois, ele nos procura para fazer o consórcio, e faz. porque ele viu que a gente trabalhou da maneira correta.
pela nossa honestidade. Inclusive, tem um cliente de tráfego que chegou há uns 20 dias, não, minto, um mês e meio atrás. Inclusive, a gente fechou o consórcio dele, ele entrou no nosso lead, na nossa propaganda, e de cara ele disse, ó, eu vim procurar vocês porque eu vi que vocês trabalhavam de maneira transparente. Olha aí. Isso pra gente é muito gratificante. Prazeroso, né? É muito prazeroso. E a gente fez o consórcio dele, ele foi contemplado em menos de 24 horas. Meu Parece Deus. mentira, né? Meu Ele Deus. fez o consórcio no dia 25, concluiu o processo dele, 25 de novembro, E esse cliente veio do tráfego pago? tráfego pago. Você... Uma pizza mais tarde, né, pra nós? Pois é, Vamos né? comemorar. O cliente, ó, em menos de 24 horas, o cara chegou na campanha e já fechou o Eu consórcio. fechei o consórcio dele, eu tenho que comprovar isso. Não, é mentira. 00:30, ele pagando o consórcio. Foi mesmo. Ele entrou no final de semana no tráfego pago, falando que a estratégia certa, que gostou do nosso Instagram, da nossa linguagem, de uma maneira muito clara. As palavras dele foi essa. E eu agradeci, fiquei muito lisonjeada, porque é muito bom ser visto dessa forma. E a gente começou a conversar sobre o consórcio e tal, só que ele queria uma visita presencial. Fui visitar ele presencialmente, conversamos. No dia que a gente era para fechar, tipo, no dia 25, o sistema da Receita Federal deu um bug e eu não conseguia cadastrar o cliente, porque o sistema da administradora é diretamente com a Receita. Marcamos de falar mais tarde. Esse mais tarde foi de 8h30 da noite até meia-noite, porque procurando o grupo para se encaixar, aquela história. Toda a questão da estratégia de procurar o grupo certo. Eu poderia ter colocado em qualquer grupo? Poderia. Mas poderia não ter sido contemplado, né? Aí você procurou o exato para que ele fosse... Exatamente o que a gente tinha conversado na reunião anterior, né? Pela manhã. Aí consegui achar o grupo certo, fechei 3 consórcios com ele, não foi um, foi 3 Foi consórcios. 3 O cara cartas. veio do... Ele gostou do consórcio, a gente fez 2 cartas para ele, disse, não, minha sogra também vai fazer. Aí fechamos as 3 cartas à meia-noite e meia, né? No outro dia, foi o dia que o sistema conseguia entender que ele pagou a primeira parcela, que é a API que a gente chama, e no dia, por volta de umas 10 horas da manhã, eu já consegui ofertar o lance dele, de madrugada, 9 horas da manhã eu ofertei o lance dele, no outro dia eu já estava contemplado. Olha, para você entender, para você ver essa história que é muito bacana, eu soube agora. Foi sorte. Não foi sorte, não. Foi estratégia. Sorte, não, foi estratégia. Isso aqui é bom, é muito bom, porque eu tô sabendo disso agora, realmente. Porque é bom porque, ó, quando você faz o tráfego pago e chega o lead para você e você vende para ele, cara, você tem que pensar em fazer um LTV, que é quanto que esse cara vai gastar com você ao longo da vida. Ou quanto ele pode gastar. Um lead não se representa a uma venda. Aí o cara fez 3. Não representa não. Né? Foi o 3. E outra, e daqui a pouco ele vai, como ele já indicou a sogra, vai indicar mais e mais pessoas. Então, acaba que o seu faturamento é maior com um lead só que você pegou. Sim, na verdade, ele disse, Raquel, a gente já tá concluindo o processo de pós-contemplação dele, né? Já tá com o carro, já foi na loja, já escolheu o carro, a gente já tá só concluindo a questão do processo de pós-contemplação. Inclusive, esse processo de pós-contemplação, nós da Central Consórcio, nós damos toda a assessoria gratuita para o cliente. Porque o que acontece no mercado? Você vende o consórcio e abandona o cliente. Né? E o cliente tem que ter, toda administradora hoje, ela tem um processo digital e tudo mais, e o cliente pode entrar no processo e fazer tudo sozinho. Mas tu concorda comigo, Thiago, que o cliente ele não sabe fazer o processo? Sim, é novo. Tu consegue entender também que o cliente, além dele não saber fazer o processo, ele não tem tempo para isso? E você faz tudo isso pro E cliente. nossa empresa, ela é altamente especializada no pós-contemplação do cliente. Porque eu acho que o processo mais importante do que a contemplação é o pós. Que é onde o cliente geralmente se chateia mais, se ele não tiver um bom atendimento. Então, a gente faz todo esse processo também de pós-contemplação. Aí, só voltando para o cliente lá, ele disse, Raquel, ainda bem que deu certo, né? Ele falando da contemplação, porque assim como o cliente ele fica ansioso, a gente também fica, né? A gente deu a palavra da gente, a gente falou que a nossa estratégia era a melhor do mercado, né? Eles têm vários clientes para te indicar. Só concluir aqui a questão do nosso faturamento, a gente tem várias pessoas para te indicar que também querem fazer o consórcio com você. Olha aí chega o olho brilha. É o que eu falo, isso aqui, ó, é o processo de venda, como você falou, você trabalha de uma forma correta. Tu pegou um lead, aí veio o tráfego pago, você fez a estratégia, vendeu para esse lead. Ele já começou a indicar outras pessoas. E aí, quando ele fala assim, ó, gostei do atendimento, gostei do teu trabalho, vou te indicar mais pessoas. Daí você começa a entender o quão importante é você fazer o tráfego pago, mas o quão mais importante é você atender o lead de forma correta. E outra coisa, você nunca sabe,
eu costumo de falar assim, eu não sei nem se eu posso falar esse termo, né? É assim, eu digo assim, ó, você nunca sabe quem vai ser o baleia. O termo baleia, por exemplo, do Bitcoin, é chamado os grandes investidores. Sim. Então você não sabe, você recebeu 500 leads no mês, você não sabe qual daqueles é o baleia. Então se você não atender todos de forma correta, você pode deixar passar uma grande oportunidade. Vamos lá, Raquel. A gente já falou aqui sobre vendas, sobre processo de venda. Antes de eu falar sobre o assunto de marketing que me interessa, vou te fazer uma pergunta que também pode ser polêmico. O que é que você acha de fazer ligação para o lead? O vendedor de fazer ligação para o lead? Tiago, eu vou falar uma coisa muito séria. Eu fico apavorada quando o vendedor não liga. Olha, Eu fico com raiva, eu fico zangada, porque eu acho que por mais que a gente esteja no mundo digital, que ninguém quer atender telefone, eu tenho a minha visão que a partir do momento que o cliente ele acessou aquele lead, que ele deixou os dados dele, deixou os dados dele, porque não é só questão, cliquei errado. A pessoa preenche o e-mail, o telefone, o coloca o que nome, quer, as as- perguntas lá no nosso formulário. formulário. Aí o cliente não quer receber ligação. Eu, particularmente, eu não aceito isso. Porque a partir do momento que ele preenche, ele está me dando permissão de ligar para ele. Mas e se o vendedor vai dizer assim, ah, eu liguei, ele não atendeu, Raquel. Aí eu ligo de novo. Aí mais de novo, ligue de novo. Vai chegar um momento que ele vai atender. O certo seria o quê? O vendedor inicialmente ele liga, não conseguiu, passa uma mensagem, seja de vídeo, ó, tentei agora ligar para você, referente ao o anúncio que você clicou, colocando a responsabilidade para o cliente, porque não foi ele que clicou, né? Então, bota a responsabilidade para o cliente, né? Não tô ligando à toa, tô te ligando porque tu me ligou, tu entrou em contato comigo, Você né? talvez nem sabe, mas você acabou de passar aqui uma dica de cadência de follow-up para os vendedores. Você Não, disse, ó, mas liga, não ligou, manda uma mensagem de vídeo, de vídeo. que o povo não faz isso. Porque assim, ó, a partir do momento quando a gente faz uma mensagem de vídeo, aquele vídeo curtozinho, né, que o Sim, WhatsApp te permite, eu tô te mostrando que realmente eu existo, que existe um escritório, não é coisa, não é olha qualquer aí, pessoa que tá ligando. Os meninos do shopping que ficam lá, a gente manda mostrando o shopping. mostrando o shopping, que a gente realmente está lá no shopping, que alguns clientes ligam através do produto que está lá no shopping, né? Que é o consórcio. Posso falar aqui que é o consórcio Volkswagen, né? Mostrando que a gente tem um carro, que a gente não está à toa, né, no mercado. Inclusive, a gente tem, no caso, a concessionária por trás da gente, né, nos Que ajuda. apoiando, né? Então, assim, o vendedor ele tem que ligar através de ligação normal, né, nem pelo WhatsApp, ligação normal, Olha aí. não conseguiu, não atendeu, faz o vídeo através do WhatsApp. Que é prova de vida que a gente fala, né? Prova de vida. Não conseguiu, dá um tempinho, ou no outro dia, faz tudo de novo, Pronto, né? outra dica, mais um follow-up. Ó. Não conseguiu no dia? No outro dia? Vai de novo. Não conseguiu? Vai de novo. Às vezes eu vejo vendedor meu, que inclusive em janeiro vai ser uma virada de chave para eles, né? Que diz, não consegui falar com o cliente. Ok. Lembra que a gente falou que o vendedor ele tem que ter muita vontade de crescer? Se o vendedor ele ficar no horário comercial de 8 às 18, e ele, 18, depois de 18 horas eu não atendo mais, porque está fora do meu horário comercial, ele não vai ser um grande vencedor. Uhum. Não estou dizendo que ele é obrigado a vender, trabalhar depois do fora do horário de trabalho. É ele que decide o que ele quer fazer, né? Porque acontece do cliente estar no horário de trabalho dele. Dele. O cliente simplesmente estava lá, vamos botar aqui, de 9 horas da noite até 1 hora da manhã, 2 horas, o que acontece? Da pessoa estar acordada e começar a mexer, né, no Instagram e procurando alguma coisa, acaba vendo um anúncio da gente ou de qualquer outra empresa e clica lá no anúncio porque ele tem interesse no produto que a gente está oferecendo, mas no horário comercial ele está trabalhando, ele não pode atender telefone. E Isso. eu digo isso por experiência. Canso de cliente depois de 6 horas da noite, vários clientes me puxaram. Não, porque você me ligou? Aí eu digo, não, tô ligando para você através do consórcio, que você clicou no anúncio. E vou desenvolvendo a conversa, né? Lógico que nem todo mundo pode fazer isso, vendedor. Mas eu, no caso, eu atendo cliente depois do meu horário comercial sem Faz. problema nenhum. E os meus melhores clientes que eu fechei em venda foi depois do horário comercial. Por incrível que Por pareça. incrível que pareça. É como diz um cara aqui, o Ramon Pessoa, ele fala que os Sim. maiores negócios que ele fechou foi no Castelão. Sim. No Castelão, ou seja, em momentos você, como eu digo, você é vendedor que horas? Toda hora. Apareceu a Eu vou te falar um oportunidade. fato importante agora, falando sobre isso. Eu fui abastecer o carro, né, esses dias. Aí parei e com a farda, Central Consórcio. Aí o cara olhou assim, frentista. Tu é da Central Consórcio? Sou. Tem interesse em fazer um consórcio.
Olha aí. Totalmente Do, fora do do nada, nada. Tenho interesse em fazer um consórcio, eu já pago um e quero fazer outro. olha aí. Também, quando eu saio para jantar, o garçom eu já fez o consórcio? Opa, não perde Não, não oportunidade. perco. Praia, restaurante, viagem, dentro do elevador. Já fechei venda lá no nosso escritório, deu estar fardada e o cara, Central Consórcio é aqui? Eu disse, é aqui. Do cliente ir lá fazer o consórcio Olha do aí. prédio. Ou seja, Todo lugar é lugar. todo lugar é lugar. E é o que ela tá falando aqui, ó. A ligação, ela é importante quando você vai fazer venda. Existe um estudo que fala que para uma pessoa comprar de uma marca, ela tem que ter 7 pontos de contato. O que é esses pontos de contato? Eu preciso ver aquela marca pelo menos 7 vezes. Então, por isso que quando eu faço a estratégia de tráfego, o cara que passar pelo nosso radar, viu um vídeo nosso, viu algum anúncio nosso, ele vai ver por um determinado período de tempo mais conteúdos seus, mais conteúdo diferente. Por quê? Porque eu quero que ele veja 3, 4, 5, 6, 7 vídeos diferentes seu. Porque quando ele vai ver ali um conteúdo, você falou lá sobre alavancagem patrimonial. Aí no próximo, aí eu vi e achei legal, disse, interessante, eu acho que no futuro eu vou ver sobre essa alavancagem. Aí no outro vídeo você vai mostrar um cliente que você contemplou. Aí, olha, eu quero fazer alavancagem, ela contemplou de alguém. Aí no terceiro vídeo você vai mostrar uma taxa que foi diferenciada para quem quer a alavancagem. Aí eu já vou fazendo na cabeça daquele lead que você é a especialista, que você sabe fazer aquilo, e automaticamente eu estou passando por esses pontos de contato. Aí lá no quarto vídeo que eu vejo o seu, eu disse, cara, eu vou me cadastrar aqui para saber mais informações. Me cadastrei, aí você fala comigo no WhatsApp. É mais um ponto de contato. Tentou fazer ligação e tudo. Ou seja, você faz ali o follow-up para ter esses pontos de contato suficiente para o lead fechar com você. Agora, sabe o que é mais importante, Thiago? Falando de atendimento e vendedor, é, muitas vezes o cliente até atende, mas ele fala a seguinte fala, né? É, não posso falar com você agora. Às vezes até questiona, poxa, mas não pode falar agora e atendeu? A gente às vezes até atende por curiosidade. A gente tem que também se colocar no lugar do cliente lá, que às vezes realmente o cara não consegue manter a ligação. E aí, onde entra o vendedor na questão da condução do cliente. Tá, ok, você não consegue me atender agora, mas me diga o horário que você consegue me atender. Porque eu estou Isso. aqui justamente para lhe atender. Então, quem tem que conduzir a questão da venda é o vendedor. Então, a partir do momento que o cliente não pode atender, mas ele atendeu a ligação, ele clicou no meu anúncio e ele me atende e eu tenho que aproveitar vamos botar que seja esses 10 segundos de ligação. Sim, Tá, e beleza, você não consegue me atender agora, mas me diga o horário que você consegue me atender, que eu vou agendar aqui na minha agenda o horário disponível. Às vezes o cliente diz 18 horas, 19 horas, 15 horas, 16 horas, só consigo no final de semana. Ok. E eu posso até aproveitar esse momento bem rápido, me diga só o que é que você realmente quer. É carro, valor do carro, tem entrada, não tem entrada? Pronto, depois eu vou montar a estratégia para no dia da nossa reunião. já apresentar. Já poder apresentar. Ser prático. Ser prático. Tá, Raquel, para a gente entrar nos finalmente do nosso podcast aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Eita. Na sua opinião, o que é que você acha sobre o tráfego pago? Thiago, você sabe que eu já trabalhei com algumas agências, inclusive de grandes nomes, né, no mercado. E quando eu te procurei, que a gente se conheceu, eu disse, Thiago, eu sei que o tráfego pago é uma coisa mais importante para qualquer empresa, seja uma empresa pequena ou uma empresa muito grande, mas eu nunca tive resultado, né? Não sei se eu até falava para ti, que eu não sabia se o resultado era nosso ou se era da empresa. E, por incrível que pareça, quando a gente fez essa virada de chave, né, na questão do tráfego que veio com você, e a gente já está 2 anos junto, né? Não é 2 dias, é 2 anos, né? Eu realmente tenho muito que agradecer a você pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Já falei isso anteriormente para você, eu sempre falo isso para ti, né? Você é o cara da minha maior confiança dentro da empresa, das pessoas que trabalham com a gente, da minha confiança. Eu indico com receio, porque eu sou ciumenta. Você sabe disso, que eu digo, olha, já tá lá no outro canto, peraí, quem é? Deixa eu olhar aqui quem é. Se eu deixo ou se eu não deixo. Então, assim, eu indico você sabe disso, de coração. Você é um cara do bem. Você é uma pessoa que eu posso dizer que você trabalha, nem do lado da pessoa, você trabalha do lado, do outro lado, você trabalha de frente. Eu tenho uma história contigo que, tipo assim, o Thiago, ele não existe. Porque ele não faz só a questão, pelo menos para mim, como gestora da Central Consórcios, ele não faz só a relação do. Não, que nossa função aqui é só marketing e acabou.
Você faz a questão do apoio que a gente Algo a faz, mais, né? algo a mais. E é isso que eu vejo de diferente em ti, entendeu? Uhum. Como pessoa, como ser humano, como gestor também, né? Então, você, para mim, como gestor, você é uma das melhores pessoas que veio trabalhar com a gente. Oh, meu Deus, agora eu fiquei até lá vermelhinho aqui. Eu agradeço demais, Raquel, e é sempre assim mesmo. Eu tento dar o meu máximo. Eu tento fazer porque o teu resultado é o meu resultado. É porque, assim, ó, o que eu gosto de ti, lógico que não pode ser todas as vezes que eu peço as coisas para você, né? Tiago, eu tô com ideia aqui, você pode me atender? Porque eu sei também, assim como às vezes eu não posso atender telefone, também vocês não podem, você pode estar em visita com algum cliente, né? Não trabalha só para Central Consórcios. Tiago, não posso agora não, mas daqui a pouco eu posso. Aí eu te ligo. E geralmente você me retorna. Uhum. Aí eu digo, Tiago, eu tô com a ideia, você pode fazer isso comigo? Ele, Raquel, deixa eu só ver minha agenda. Aí nunca disse, não, não vou. Sempre deixa eu ver minha agenda, eu te Uhum. comunico. Isso você vê que quanto a pessoa ela tá com a gente, quanto a Uhum. pessoa está disposta com a gente, em caminhar junto. Porque quer queira, quer não, é o que você acabou de falar, é caminhar junto. O teu resultado depende do meu resultado. E as coisas Uhum. andam junto. Isso. Aí, eu sempre falo que é a engrenagem, né? Não É. adianta o Thiago ter o resultado dele, que é um monte de lead chegando para a central consórcio e a Raquel não tem nenhum resultado. Isso. Aí será que o problema é na Raquel ou o tráfego está vindo de qualquer forma? Uhum. Né? Tanto que a gente teve algumas reuniões juntamente com os vendedores para melhorar a questão do atendimento do tráfego que está chegando, né? Já melhorou muita coisa, né? Então, assim, tudo isso é importante na questão da engrenagem de qualquer empresa Para funcionar, né? para funcionar. Eu agradeço demais, Raquel, pela oportunidade. Eu espero que 2026 seja um ano perfeito pra gente, nos seus novos projetos, que eu já sei quais são. E eu Pois até disse, ó, é. eu quero estar nesse projeto também. Eu gostei desse projeto, acho que vai ser bacana. Pois é, só vai aumentar seu trabalho. Não vamos revelar agora qual é o novo projeto, mas tá saindo um novo projeto aqui da Raquel da Central. Dois. São dois nossos Olha, dois novos projetos. projetos, eu sabia de É. um. Quando São, acabar aqui, nós vamos já conversar sobre esse novo, sobre são esse dois outro. nossos projetos e um é fora do estado. Tá aí. Ela tá ficando agora multinacional, daqui a pouco é multi-internacional. Já sou, porque já tenho clientes fora do país, viu? Olha aí, Já somos. graças a Deus. Raquel, pra gente finalizar, é, o que é que a Central Consórcio pode falar agora para essa câmera aqui? Você olha para ela e fala assim: imagina que tem uma pessoa aqui que está querendo fazer um consórcio agora. O que é que você Uhum. poderia falar para essa pessoa? Primeiramente, eu poderia falar que ela tem que procurar a empresa certa. Não vou falar que a Central Consórcio é a única empresa certa que trabalha no mercado, porque eu seria muito egoísta, digamos assim. Mas a gente trabalha há 25 anos de mercado, a gente tem expertise na questão de atendimento ao cliente, no pós-venda, a gente tem experiência na questão da contemplação, de fazer a estratégia certa para o cliente, porque a gente não faz a estratégia para a central, a gente faz a estratégia para o cliente, né? Como eu te falei anteriormente, a gente já deu alguns nãos para o cliente. Porque nem tudo que o cliente pensa, o que ele quer, vai dar certo. Né? E a gente tem que ter maturidade como empresa, como gestor, de dizer não. Né? Que nem tudo dá certo. Né? Às Uhum. vezes o cliente vem com a ideia porque ele viu um vídeo de alguma outra empresa, ele Oi. acha que aquilo ali está correto e a gente, não, não é assim que funciona. Né? Uhum. Então, assim, a Central Consórcio é uma empresa sólida, uma empresa que tem 25 anos de mercado, eu sempre faço 18 anos de mercado, 25 sou eu, 18 anos de mercado, que está aqui para atender o cliente que quer comprar, tanto para alavancagem patrimonial de carro, de patrimônio de carro, de empresas, ou de alavancagem patrimonial de imóveis, né? O cara quer aumentar o patrimônio, a gente tem capacidade. A nossa empresa, Thiago, ela trabalha com mais de 10 administradoras Hum. de consórcio. Você Então, tem opções. a gente tem opções de produtos para oferecer, né? Além disso, a gente é parceira da maioria das concessionárias e revendas de carro dentro do estado do Ceará. Isso é bom. A gente, a Central Consórcio, ela iniciou dentro do Via Shopping Car. A gente passou 10 anos dentro do Via Shopping Car. Então, assim, a gente tem conhecimento com todos os lojistas de lá. Para conseguir uma avaliação de um carro melhor, para conseguir que Agili- receba o carro com mais agilidade do Agilidade. processo. Fora a questão do Via Shopping Car, a gente tem a Rogaciano Leite, várias revendas e concessionárias lá, carro elétrico, carro importado, enfim, a gente tem inúmeras empresas que são parceiras da Central Consórcio. Isso facilita. Facilita para quem quer comprar. Ou seja, se você quer comprar o seu carro sem pagar juros, através do consórcio, usando estratégias para contemplação,
a Raquel da Central Consórcio é uma opção, não é nem opção assim, para quem quer trabalhar com, quem quer fazer consórcio sem pagar juros, para mim, eu acho que para mim não existe mais negócio de financiamento. Sim. Fora a questão que a gente colocou muita questão do automóvel, né? A questão das parcerias, a gente tem parceria também com grandes corretores, Então né? você é completa. Somos completos, né? E a gente tenta melhorar a cada dia, né? A gente tem do corretor de imóvel, parceiro nosso, daquela casa mais básica para o cliente que quer uma casa aproximadamente 200, 300 mil, né? A gente não se enquadra no perfil Minha Casa Minha Vida porque o projeto não tem nada a ver com o consórcio, né? Mas consórcio, para comprar um imóvel, a gente tem o cliente, o corretor mais básico, né? Não é nem da qualidade do corretor, da casa mais padrão, como a corretores, parceiros nossos, de alto padrão, né? Então, quem quer comprar uma casa num condomínio de alto padrão, Alphaville, essas coisas, pode É, comprar com consórcio? pode comprar através do consórcio, a gente vai dar toda a assessoria na questão da aquisição do consórcio, a estratégia certa, como a gente vai ter o corretor para lhe levar até a Alphaville para te apresentar as casas ou qualquer outro local que você queira comprar. Inclusive, esse nosso corretor parceiro, ele está com grandes empreendimentos para a questão de prédios comerciais. Ah, então quem quiser também investir em prédio comercial pode Sim, ser através do consórcio. pode ser através do consórcio. E vocês têm toda essa expertise para passar para o cliente que quer ser esse investidor. Toda a expertise. Inclusive, quando a gente falou de processo de contemplação, o processo de contemplação do imóvel, a gente faz todo esse processo. E sabe o que é melhor, Thiago? A gente não cobra nada. A gente faz todo esse processo de pós-contemplação, coisa que no mercado não existe. Geralmente, a empresa que faz o consórcio, que vende, que faz todo esse processo, ela cobra uma taxa para o cliente pagar, porque ela está fazendo um processo, é um serviço a mais, né? A gente não cobra. Hum, É um isso, serviço que ele é gratuito para o cliente, a gente faz todo esse processo de pós-contemplação. isso é bom, perfeito. Ou seja, a gente aprendeu aqui sobre técnica de venda, aprendeu sobre o que é o consórcio, quais são as possibilidades do consórcio, sobre marketing, sobre tráfego pago. Raquel, eu quero te agradecer pela essa oportunidade da gente bater esse papo aqui. Esse foi o primeiro. Vamos ter outros encontros, outros bate-papos. Inclusive, quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer a pergunta aqui, tanto nesse corte ou no canal do YouTube, para que a gente possa trazer novos conteúdos mais à frente. Raquel, eu queria que você agradecesse as pessoas e deixasse a sua deixa final aqui, para que todo mundo possa conhecer a Raquel, a Raquel da Central Consórcios. Tem aqui o Instagram da Central Consórcios, vai lá, segue. Também tem o Instagram da Raquel. Quando você seguir aqui, você vai ver lá o Instagram dela também. Mas eu queria que você falasse aí com o pessoal, desse suas palavras finais. Eu, primeiramente, queria agradecer a oportunidade, né? Falar sobre o consórcio é falar da minha vida, porque eu vivo isso aqui todo dia, de manhã, de tarde, de noite, sobre o consórcio. É um produto que realmente eu acredito. Eu não trabalho com produto só para vender o produto, eu acredito no produto que realmente funciona. O consórcio, ele deu um boom, né, no mercado. Se você botar consórcio hoje, você vê grandes pessoas falando sobre consórcio, Rico, Pablo Marçal, dentre outras pessoas, né, que influenciam no mercado financeiro. Então, hoje, que você que tem interesse em fazer o consórcio, pode procurar sim a Central Consórcio, que é uma empresa especializada no produto consórcio. A gente não trabalha com nenhum outro produto, a gente trabalha simplesmente com o consórcio. A gente trabalha o consórcio real, a gente não trabalha com o produto de uma maneira que a pessoa possa comprar o consórcio e de repente ter um susto, né? O que acontece no mercado. A gente trabalha verdadeiramente com consórcio, a gente vende o consórcio imobiliário, a gente vende a alavancagem patrimonial para você que mora aqui no Brasil, para você também que mora fora do Brasil. A gente tem todo esse atendimento especializado. E se você, né, quiser fazer seu consórcio também agora, viu, Thiago? Já estou pronta. Já estamos Estou prontos e pronta e preparados. preparada. É isso, pessoal. Hoje foi mais um bate-papo aqui. Agora, agradeço muito, Raquel, pela sua presença. Vamos trabalhar forte em 2026 para que a gente traga mais resultados, alcance nossas metas e duplique as metas, em nome de Jesus. Tá Amém. bom? Obrigado, pessoal. Deixa o like, compartilha e se inscreve também no canal. Abraço.